de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode declarar: Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Cante, te exaltamos, te exaltamos, te Você pode dizer que veio para adorá-lo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: Tu és meu Deus. És totalmente digno para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Você pode dizer o que veio fazer? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
todo o seu coração. Vim para adorar-te. Vim para dizer: Tu és meu Deus. Tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Aleluia. Sim, Pai, o Senhor é tão maravilhoso para nós, Pai. O Senhor é majestoso, o Senhor é soberano, o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Pai, para te entregar o nosso melhor. Te entregar o nosso melhor, Pai. Assim como o Senhor se despiu para ser homem nessa terra, Pai, nós também nos despimos hoje, Senhor. Despimos hoje, Senhor, de coisas que nos impedem de te adorar, Pai. Quem sabe a vergonha, quem sabe a timidez, mas nos despimos, Senhor, para te entregar o nosso melhor, a nossa melhor adoração, Pai, porque nós viemos para te adorar. Nós viemos para dizer, Senhor, o quanto Tu és bom, o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és majestoso, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, não para um show, Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, para adorar a Ti, que é o nosso Rei, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Então receba, Pai, a nossa melhor adoração. Receba, Pai, o nosso melhor louvor. Receba, Senhor. Receba, Senhor, com toda a intensidade, Senhor, do nosso coração, com toda a intensidade do nosso espírito, com toda a intensidade, Senhor, o que nós viemos te entregar, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente para cumprir uma data importante, não. Não estamos aqui para cumprir algo que nós devemos estar, Senhor, não. Nós estamos aqui por Tua causa, Pai. Nós estamos aqui porque nós Te amamos. Nós estamos aqui porque nós Te reverenciamos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós não sabemos viver sem a Tua presença. Não sabemos viver sem o Teu amor. Não sabemos viver, Senhor, sem o Teu cuidado. Nós estamos aqui, Senhor, porque não sabemos viver sozinhos. Não sabemos viver sem o Teu Espírito, Pai. É por isso que nós estamos nesse lugar hoje, nessa noite, Pai, para Te adorar e Te entregar o nosso melhor. Receba o nosso melhor, Senhor. Os meus pecados lavados, eu nunca
louvamos e engrandecemos a Ti. Obrigado pelo Teu amor, Teu cuidado, Pai. Eu Te louvo pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Eu oro, Senhor, para que eles entendam, Pai, a sobreexcelente graça que há sobre eles. Sim, Pai, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o que habita em cada um de nós, é o que habita neles, Pai. E eu oro para que eles abram os olhos do seu coração para entender, compreender, Pai, que o Senhor habita neles, Pai. Oh, Pai, que eles reconheçam a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do Teu amor, Pai. Eu oro, Senhor, para que discernimento, sabedoria, Senhor, venha sobre a vida deles, Pai. Para que eles não estejam aqui, Senhor, simplesmente para ser emocionados, não. Mas que eles estejam aqui, Senhor, para reconhecer quem eles são em Ti, a sua verdadeira identidade, Pai. Que eles estejam aqui sabendo, Senhor, que eles não estão sozinhos nesse lugar, que o Senhor não deixou eles órfãos, Pai. Que eles venham saber e entender que há um Pai que tem cuidado de cada um, Pai. Eu oro, Senhor, para que eles entendam isso, Senhor, em nome de Jesus. E a Tua palavra, Pai, é aquela que nos dá o entendimento, o compreendimento, é aquela que nos ensina e nos conduz, Senhor. E a Tua palavra será ministrada, assim como já foi ministrada em meio aos louvores. Ela também será ministrada, Senhor, mas para que o Teu povo entenda, Pai, e compreenda, Pai. Eu oro por mentes cativas a Ti. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, como um canal de bênção, Pai. Que não seja eu, mas seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e me rendo diante de Ti, diante da Tua mão. Que seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, igreja. Amém. Antes de sentar, cumprimente seu irmão, diga para ele que bom que você veio, que bom que você está aqui. E aí vai sentando devagarinho. Obrigado, queridos. Que bom que você está aqui. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Amém. Aleluia. É isso. Que bom, queridos, que bom que nós estamos na casa do Senhor. Que bom nós estamos aqui para adorar Ele, bendizer a Ele, exaltar a Ele, né? E sabe, a mensagem que eu quero trazer para você hoje é falando sobre Jesus, mas principalmente falando sobre a cruz, porque a cruz, ela revela o reino. Sabe, com todas as pessoas que a gente vai conversar, e muitas vezes elas sabem que nós somos crentes, elas sabem que nós vamos para a igreja, elas sabem qual que é a nossa rotina, elas sabem quem nós somos. E muitas vezes quando nós entramos em alguma conversa, muitos falam sobre Jesus. Muitos falam sobre quem é Jesus, quem Ele foi, o amor dEle. Muitos falam do cuidado dEle. Muitos falam de Jesus como alguém que foi soberano em todas as áreas, cumpriu toda a lei. Ele foi realmente soberano e amoroso, e Jesus sempre foi bom. Mas muitas vezes a gente nos esquece que Jesus, Ele foi para a cruz. E muitas vezes separar Jesus da cruz é separar a parte da entrega. Porque além de falar de Jesus, nós precisamos também falar da cruz, porque a cruz nos mostra a renúncia.
A cruz nos mostra que algo teve que ser renunciado para que a gente pudesse ter a vida que nós temos hoje. E Ele renunciou. Ele morreu naquela cruz por amor a nós. Ele se entregou para nos dar vida e vida com abundância. E é assim que diz a palavra. Então nós não podemos separar Jesus da cruz, porque a cruz vai revelar o reino. E muitas vezes a cruz é a entrega que nós devemos fazer. A palavra lá em Mateus vai dizer, em Lucas vai dizer: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Sabe, queridos, evangelho sem a cruz não é um evangelho de renúncia, não é um evangelho de entrega, não é um evangelho de mudança. Porque só simplesmente nós vamos adorar Jesus, mas nós devemos lembrar Jesus e a cruz junto. Para quê? Para o evangelho ser um evangelho de transformação. A cruz, ela representa a transformação. A cruz representa a renúncia. A cruz representa a entrega. Ela não é um símbolo, mas ela é um estilo de vida. E é isso que a cruz representa. Sabe, porque hoje não é difícil falar sobre Jesus. Todos querem falar. E que bom que todos falam. Que bom que todos falam. O difícil hoje é aceitar a cruz. O difícil hoje é tomar a nossa cruz e andar nos caminhos que Cristo andou, que Jesus andou. Então eu quero te convidar nessa noite a perceber que é bom estar com Jesus, muito bom. É maravilhoso estar com Jesus, mas é maravilhoso seguir Ele através da cruz, com renúncia também. Amém? Com renúncia também. E eu quero pedir para você abrir em Filipenses 3, 17, 18, nós vamos estar lendo. Aleluia, vamos discorrer um pouquinho sobre esse texto. Você abriu aí? Amém? 17 que diz assim, 3:17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois como lhe disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, mostram que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Vamos ler o 19 também. Estão rumando para a destruição. O Deus dele é o seu próprio apetite. Em outras traduções diz o seu próprio estômago. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Forte, né? Mas quando a gente vai ler o contexto aqui e vai ler a carta de Filipenses, ou para aquela igreja de Filipos, a gente vê que essa igreja foi uma igreja na segunda viagem de Paulo estava fazendo juntamente com Silas. A palavra diz que Paulo tem um sonho e um homem diz para ele: ei Paulo, atravessa a Macedônia. Antes um pouquinho a palavra diz que Paulo foi impedido pelo Espírito de ir para a Ásia. Então em um sonho a palavra diz que um homem estava chamando ele, dizendo: ei, atravessa a Macedônia. Você vai ler isso lá em Atos 16. E quando ele atravessa a Macedônia, ele chega em certas cidades, e uma das cidades que ele chega era um porto próximo a Filipos. Filipos, ou a cidade de Filipos, era uma cidade onde ela era romana. Ela foi, como eu posso dizer, constituída pelos romanos, mas ela era uma cidade grega, onde os romanos que faziam, me ajuda aí, a administração, isso mesmo. Eu olhei para o Gabriel, porque o Gabriel estava falando sobre isso, né, Gabriel? Onde os romanos faziam a administração. Amém?
E era uma cidade próxima a um porto, então era uma boa cidade, e ali não havia judeus. A primeira pessoa que se entregou a Jesus ali foi uma irmã chamada Lídia, que ela trabalhava com tecidos e vendia tecido. A segunda pessoa que se converteu naquele lugar foi uma menina que estava possuída por espíritos, aonde ela ia atrás de Paulo e Silas, dizendo: esses homens são os homens que pregam o evangelho verdadeiro. Até que Paulo se indignou com aquilo, expulsou o espírito que havia sobre ela, que era um espírito de adivinhação. Logo depois, esse cenário que se deu, Paulo e Silas são presos e eles vão para o cárcere. Por quê? Porque eles tinham acabado com o dinheiro que aquela irmã arrumava para os seus donos. Ela era uma escrava com espírito de adivinhação. Então eles são presos e vão para a cadeia, levam açoites e vão para a cadeia. E a palavra vai dizer lá em Atos 16 que enquanto Paulo e Silas estavam orando e adorando ao Senhor, um grande terremoto aconteceu e as cadeias se abriram. As cadeias se abriram e logo quando o carcereiro se acorda, ele vê que as cadeias estão abertas e ele quer se matar. Mas Paulo grita lá de dentro: ei, estamos todos aqui, não precisa tirar a sua vida. E a terceira pessoa então que se converte ao evangelho é o carcereiro e sua família. Então nós temos três pessoas. A primeira foi Lídia, a segunda foi aquela irmã que estava sendo dominada por um espírito de adivinhação, e Lídia e sua família, porque Paulo ficou na casa dela. E a terceira foi o carcereiro e sua família, que também aceitaram a Jesus. Foi uma das únicas cidades onde Paulo não encontrou uma sinagoga, mas ele saía para fora da cidade, perto do rio, para orar. E foi onde ele encontrou Lídia, que temia a Deus, e ele pregou o evangelho e ela aceitou a Jesus. Mas logo ali a igreja cresce nessa cidade, e ela vai crescendo através do evangelho. Algumas pessoas vão para lá então para pregar o evangelho, mas 3 pessoas aceitaram Jesus nesse início. Logo depois que eles foram libertos, Paulo e Silas tiveram que ir embora, mas o evangelho permaneceu. E quando Paulo escreve essa carta para a cidade de Filipos, uma cidade que era uma cidade muito boa de se viver, muito boa de se morar, onde tinha pessoas que eram aposentadas do exército e vinham morar lá, porque era uma boa cidade de se morar. Paulo então, ele escreve essa carta dizendo que a mentalidade natural deles, por a cidade ser boa, estava desviando daquilo que era sobrenatural. A mentalidade natural, o status e o prazer que eles tinham naquela cidade, que era uma boa cidade, onde eles não passavam trabalho, onde eles não passavam luta, estavam desviando daquilo que era normal. Tanto que Paulo vai dizer lá em Filipenses 3:20, dizendo: ei, a nossa cidadania não vem da terra, mas a nossa cidadania é do alto, é do céu. Querendo colocar aquela igreja novamente no alicerce, dizendo para ela: ei, para de olhar para as coisas naturais, para de olhar para aquilo que é natural e olha para aquilo que é sobrenatural. Olha para aquilo que é sobrenatural e não para aquilo que é natural. Paulo estava querendo dizer: ei, Jesus nos resgatou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. Então para de viver em um bom lugar, achando que aí é onde você vai viver a vida eterna, mas não é. E o que Paulo fala aqui é sobre 2 grupos, na verdade, que estavam distorcendo o evangelho. Estavam distorcendo o evangelho. É por isso que essa palavra é forte. Por isso que ele diz: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olhem para mim, porque eu tenho pregado o evangelho, tenho falado do evangelho. Não olhem para as coisas naturais. E até ele disse: eu choro muitas vezes porque vocês estão se afastando do evangelho. Vocês estão se afastando daquilo que é bom.
E Paulo ele vem dizer: ei, vocês não pertencem ao sistema desse lugar, vocês não pertencem a essa cidade, vocês pertencem a um reino. Então olha para mim, que vivo o reino, que vivo o reino. A palavra em 19 é dura, porque ele diz: vocês estão rumando para a destruição. O Deus de vocês é o seu próprio ego, é o seu próprio apetite, é para alimentar o seu estômago, em algumas traduções. É para se alimentar a você mesmo. E aí vocês estão rumando para destruição. E ali Paulo estava instruindo aquela igreja, que era uma igreja abençoada, que era uma igreja que abençoava Paulo também, nas suas viagens. Mas era uma igreja que estava distorcendo a palavra. Sabe, querido, quando eu leio isso, eu logo trago para os meus dias hoje: será que eu estou distorcendo a palavra? Porque o que tinha nessa igreja? A igreja ela se fez por 3 pessoas que eram totalmente diferentes. Mas logo aconteceu que pessoas chegaram por lá, e umas eram um pouco mais religiosas, e outras entendiam que a graça era algo que eles estavam liberados a fazer o que eles queriam. Uns tentavam pregar um evangelho como um religioso, dizendo que para a gente alcançar a graça, nós precisamos fazer coisas que muitas vezes Deus está dizendo: você não precisa fazer isso. E outros estavam achando que a graça estava liberado para você fazer o que quisesse. Mas não era isso que Paulo queria ensinar ou queria dizer. E aí ele chamou eles de inimigos da cruz. Inimigos da cruz, não aceitando o evangelho verdadeiro, mas querendo fazer o seu próprio evangelho. Uns querendo conduzir o evangelho para as suas obras, para as suas boas obras, e outros querendo conduzir o evangelho para que ele pudesse lhe dar... Falou alguma coisa? Não? E outros querendo conduzir o evangelho para que ele pudesse lhe dar alicerce para fazer algumas coisas. Mas ele disse: vocês estão rumando para a destruição, e o Deus deles é o seu próprio apetite. Pensam apenas nessa vida terrena, são governados pelos desejos, têm os valores invertidos e uma mentalidade terrena. Muitas vezes, queridos, a gente olha para o evangelho querendo fazer com que a palavra do Senhor nos dê o suporte para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Quantas vezes você vê alguém errando e usa a própria palavra para ser aquilo que vai fazer com que o erro dela permaneça? Acaba usando versículos dizendo que você pode fazer tudo. Quantas vezes você já ouviu pessoas usando a própria palavra para conduzir um erro que ela está praticando? Amém? E tem esses valores invertidos, tem essa mentalidade terrena. E aí Paulo estava ensinando eles a não, vocês devem ter o evangelho da graça, um evangelho que vai fazer vocês entender de fato quem vocês são. Amém? Aonde um evangelho que sim, existe a renúncia, existe a cruz, aonde eu devo ter a renúncia, aonde eu devo ter sim a santidade. Não é um evangelho onde eu posso andar de qualquer forma, de qualquer jeito, mas também não é um evangelho para que você castigue as pessoas com obras, aonde elas vão fazer e não vão encontrar a Cristo. E esses dois extremos, querido, não nos faz entrar no equilíbrio, porque o que Paulo estava dizendo: ei, eu preciso que vocês tenham equilíbrio com a palavra do Senhor. Amém? E Paulo estava dizendo para ele se liberar da natureza humana. Romanos 8, 5, vamos abrir lá.
8:5, que diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Sabe, queridos, quando nós somos controlados pela nossa natureza humana, nós vamos pensar nas coisas dessa terra e vamos esquecer que existe uma vida eterna. Quando nós somos controlados pela natureza desse mundo, nós vamos ser direcionados somente para aquilo que o mundo quer que a gente viva. Você tem que se vestir bem, você tem que andar com um bom carro, você tem que ter uma boa casa, e tudo isso é lícito, tudo isso é bom, mas o problema é que a gente só fica pensando de como fazer com que isso aconteça. E muitas vezes fazemos de tudo para que a gente possa ter um bom carro, uma boa casa, podemos se vestir bem, comer em bons lugares, e é muitas vezes isso que a gente só quer. A gente sabe que Deus, Ele pode nos dar todas essas coisas, mas de que forma eu quero alcançar isso? De qualquer jeito? De qualquer forma? Não mais valorizando os valores e os princípios da palavra, ou andando na palavra, aonde eu acho que riqueza e valores eu posso alcançar de qualquer forma, mesmo que eu tenha que ir contra os princípios. Isso é falar sobre natureza humana, querido. Que muitas vezes a gente vive sim em um bom lugar, a gente está num bom lugar, mas a gente olha para esse bom lugar e acha que nós vamos viver aqui para sempre. E a palavra está dizendo que não. Haverá uma vida eterna. Sim, nós devemos buscar, querido, o melhor dessa terra, sim, porque foi uma promessa do Senhor, e o Deus Todo-Poderoso que nos salvou, Ele nos deixou o melhor dessa terra. Há o melhor dessa terra para nós. Há o melhor desse lugar para nós. Nós estamos numa terra que emana leite e mel, aonde Deus nos dá tudo o que precisamos. Mas a gente não pode, querido, em nenhum momento desfocar dele, que tem uma vida eterna. Sabe, porque a nossa natureza não é desse lugar, a nossa natureza é do céu. Ei, você é cidadão do céu, você é cidadão do alto, você é criação do Pai, e é para Ele que você vai voltar. É para Ele que você vai voltar, querido. É para Ele que nós vamos voltar. E muitas vezes viver na natureza humana é viver sobre aparências, ou é viver na aparência. Viver na aparência desse mundo. E quantas coisas estão aí para que a gente veja e mostre as aparências somente, mas não conhece o verdadeiro Fábio. É fácil eu botar uma foto sorrindo no Instagram. Você sempre vai achar que eu estou feliz. Eu estou usando eu mesmo. Mas eu nunca botei uma foto eu triste, porque a gente sempre quer mostrar a aparência. Eu nunca botei uma foto que eu estava com alguma dificuldade, ou uma foto que teria dias que eu não queria nem acordar, nem sair do meu quarto. A gente só posta foto nos momentos felizes, nos momentos alegres, aonde a gente está tendo vitória sobre alguma coisa. E aí muitas vezes você olha a aparência, e a gente quer mostrar a aparência para as pessoas. E aí viver na natureza humana é viver sobre a aparência. Quanto Deus Ele está te chamando para você viver o governo nessa terra, porque cruz tem a ver com o reino. E o reino tem a ver com o governo, e Deus te chamou para você ser governo nessa terra. Amém? Sim, Ele vai nos dar o melhor que nós precisamos, tudo o que precisamos, mas Ele nos colocou aqui para viver o reino de Deus. O reino de Deus, querido.
Ele nos colocou aqui para viver como filhos, herdeiros e co-herdeiros, e para saquear o inferno de pessoas que estão indo direto para lá. E você é um desses que Deus chamou para viver o reino de Deus nessa terra, e para fazer com que outros vivam também. Mas nós temos que controlar os extremos, querido. E os extremos, eles rejeitam a cruz. Amém? Abra comigo lá novamente Filipenses 3. Agora vamos ler o 4 até o 6. Aqui Paulo, ele está falando da confiança da carne. 4 até o 6. 3. Todos acharam? Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Aqui Paulo está dizendo, querido, que as pessoas, os irmãos lá, estavam confiando no próprio esforço deles, na própria obra que eles faziam. E aí ele disse assim: se eu fosse confiar no meu próprio esforço, eu teria ainda muito mais coisas para dizer. E aí ele conta um pouquinho da história dele. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. Ele estava dizendo assim para os irmãos que estavam querendo viver novamente na lei. Ele estava dizendo: ei, se eu for me vangloriar por aquilo que é a lei, eu tenho muitas coisas para dizer. Eu fui um fariseu, um perseguidor. Eu fui um judeu nato realmente, onde perseguiu o caminho. E aí lá, quando ele vai para o 7, ele começa a dizer: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Paulo estava dizendo aqui: ei, eu me dispo de tudo aquilo que eu sou, eu era, para viver com Cristo. E é isso que ele estava dizendo para a igreja. Muitas vezes, queridos, nós como religiosos queremos viver algo que é de aparência também, dizendo que nós somos crentes por aparência. E Deus está dizendo, a palavra está dizendo: ei, não é isso que é viver o reino. Sabe por quê? Porque o religiosismo vai te levar somente para a salvação. E salvação é bom. Você já foi salvo pela graça. Você já foi salvo quando você aceitou a Jesus Cristo como seu único Redentor e Salvador. Mas a religião vai te entregar somente a salvação, enquanto o reino vai te entregar tudo aquilo que Deus veio trazer para você e tudo aquilo que a cruz veio te dar. Mas muitas vezes a gente se veste de religioso, pensando que nós estamos certos. Mas a palavra vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé e não pelas nossas obras. Sabe, querido, nós somos salvos pela graça, por meio da fé e não pelas obras. Então, se você está há tanto tempo tentando fazer algo para agradar a Deus, pare hoje e entenda a graça. Entenda que Ele quer o seu coração da forma que você é. Ah, pastor, mas tu não sabe o quanto eu erro, tu não sabe o quanto eu falho. Ei, querido, Ele sabe. Mas a partir do momento que você se aproxima dEle, você começa a se constranger com aquilo que está acontecendo na sua vida. E aí você começa a mudar. Por quê? Porque quando você sabe que Ele habita em você, vai vir um constrangimento tão grande, querido, que no primeiro momento que você errar ou querer errar, o Espírito Santo vai te constranger. Amém. Sabe, muitas vezes nós vivemos num religiosismo, querendo achar que nós podemos agradar a Deus com o nosso próprio esforço. E Deus está dizendo: ei, eu não preciso do teu esforço, eu só preciso da tua fé. Eu só preciso que você creia em mim. Eu só preciso que você creia em mim e esteja comigo. Sabe por quê, querido? Nós não pecamos porque
queremos pecar em todo instante. Não, nós pecamos porque a nossa natureza humana nos leva para o pecado. Mas quando nós estamos próximos de Deus, isso acaba ficando cada vez mais fraco, porque se Deus habita em mim, por que eu vou pecar? Ou por que eu vou errar? Eu posso errar por acidente? Posso, mas eu tenho que entender, em todo tempo Deus está comigo, a graça está comigo. A graça está comigo, a graça está em mim, Deus está em mim, Ele morreu por mim. E quando a gente tenta ser religioso, a gente está sendo inimigo da cruz, porque a cruz representa o reino. Amém? Sabe, o religioso ele vai tentar com o esforço dele substituir aquilo que Cristo fez na cruz. Com o seu próprio esforço. Sabe, e muitas vezes no seu próprio esforço você vai dizer: eu não consigo, eu não posso. Você tenta várias vezes, e aí você não consegue, porque nós somos fracos. Nós somos fracos. E aí nós vamos estar frustrados, porque nós não conseguimos. E Deus está dizendo que não quer te ver frustrado. Por quê? Porque é pela graça que Ele te salvou, não pela tua obra. Não por aquilo que você fez, foi por aquilo que Ele fez. Amém? Foi por aquilo que Ele fez. Já no outro extremo, tem aquele que acha que a graça te libera para todas as coisas. Mas não é. Abram comigo ali Gálatas, volta um pouquinho. Cinco 13. Aleluia. A palavra diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem para servir uns aos outros em amor. Usem para servir uns aos outros em amor, mas não para satisfazer a sua natureza humana. A palavra diz que nós somos livres. Nós cantamos aqui que nós somos livres. Nós contamos aqui e nós somos livres de fato, mas nós não podemos usar essa liberdade, querido, para ignorar aquilo que foi feito na cruz. Amém? A liberdade não nos dá acesso a viver aquilo que o mundo está nos oferecendo, ou viver na natureza humana. Não. A graça, querido, essa liberdade, ela vai fazer com que a gente venha nos conectar ainda mais com Deus. E é por isso que você é livre para ter mais conexão com Deus. Você é liberado, livre para ter ainda mais intimidade com Ele. Amém? Mas não para satisfazer o desejo da sua carne. E aí existem esses dois extremos. Eu sei, querido, que a mensagem está bem pastoral hoje. Não está o xaramanai que normalmente está. E eu também luto com Deus sobre isso. Mas tem momentos que a mensagem ela precisa ser pastoral. Amém? Para quê? Para que a gente ande na palavra. A gente não pode andar na emoção somente. Tem que haver um equilíbrio. Amém? Então nós precisamos andar na palavra, porque é a palavra que nos liberta e a palavra que nos lixa muitas vezes, para que a gente possa corrigir coisas que estão nos afastando do caminho. Amém? E antes de ministrar para vocês, foi ministrado no meu coração. Então eu também já fui apertado por essa palavra hoje, ou a semana toda, desde que eu vi o Ariel lendo. Foi quando quinta Deus me deu essa palavra. Amém? Mas eu queria pregar sobre fé, queria estar pulando aqui com você. É o que eu gosto. Aleluia. Sabe, queridos, quando a gente vive a graça, achando que nós somos livres para
cometer qualquer coisa, porque Deus vai nos perdoar, a gente acaba também renunciando à obra da cruz. Então nós precisamos entender que graça é algo que Deus nos deu, é algo que Deus deixou para nós através da cruz, mas não para que a gente se afaste dela, através de coisas que muitas vezes a gente quer fazer por causa do nosso ímpeto da carne, ou da nossa natureza humana. Não. A graça, ela me capacita a não querer fazer as vontades da minha carne. A graça, ela me fortalece para não querer fazer as vontades da minha carne, os meus desejos humanos. Amém? E a graça é para isso, querido, para te fortalecer e para te dizer: ei, você está próximo de Deus, o próprio Deus habita em você. Então, querido, não deixe que a natureza humana seja mais forte sobre a natureza divina que há dentro de você. Amém? Há uma natureza do alto dentro de você, há uma natureza divina dentro de você, e o maior está em você, e esse maior que está em você, também faz você se afastar daquilo que é mal e daquilo que é ruim. Amém? Sabe, queridos, muitas vezes a gente tem algumas falhas, a gente peca e a gente bota a culpa em Satanás, e de fato ele é um sujo de fato. Mas tem muitas coisas que é desejo da nossa carne, e aí a gente acaba cometendo, porque a gente não teve o equilíbrio de dizer: ei, eu posso contra isso. Sabe, certa vez um irmão veio conversar comigo, quando eu estava ainda lá em Caxias. Ele tinha o vício do cigarro, de fumar, e ele dizia: não, esse demônio não deixa mais eu parar de fumar. E eu disse: irmão, você já aceitou a Jesus? Já. Você já aceitou a Jesus? Sim. Você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador? Sim. Você conhece a palavra? Sim. Então tem coisas que é decisão sua. Se você não decidir em parar, ninguém vai fazer você parar. E não adianta botar a culpa no Satanás, porque são decisões que são nossas, querido. E muitas vezes a gente acha uma muleta para dizer: Satanás. De fato ele é sujo. De fato ele quer fazer com que a gente se perca em todo o tempo. Mas tem coisas que a decisão é nossa. Se a gente não tiver a escolha certa, a escolha correta, quem vai sentir o peso da decisão errada somos nós. E aí, depois disso, Satanás, ele se satisfaz dessa tua decisão. Você abre uma brecha para que ele comece a atuar. Mas tem decisões, querido, que são nossas. Ei, se você tem que parar de fumar, a decisão é sua. Pare agora. Mas é você que vai dizer não. Deus, ele está toda hora te dizendo que é ruim. Mas a gente tem que aprender a dizer não, querido. Dizer não também é uma virtude, sabia? Se você diz sim para todas as coisas, comece a dizer não também para algumas coisas. Amém? Aleluia. Então nós não podemos usar o evangelho, querido, nem para religiosismo e nem para uma liberalidade que não existe, mas ele deve ter um equilíbrio. Os dois extremos, eles rejeitam a cruz. Um é tentando merecer, o outro é tentando evitar. Os dois extremos rejeitam a cruz. E a cruz, querido, ela é transformação. Gálatas vai dizer que Jesus, ele foi crucificado. Paulo vai dizer que ele foi crucificado com Cristo. Abra comigo lá, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, querido, Paulo estava dizendo: ei, eu fui crucificado, eu morri com Cristo. Agora não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim.
Amém. Ainda lá em Romanos ele vai dizer que a nossa antiga natureza humana foi crucificada com Cristo. Sabe, querido, e todos os dias quando eu devo tomar a minha cruz, eu devo crucificar a minha carne dos meus desejos, porque a carne ela tem desejos, querido. Ela quer as coisas desse mundo. Ela quer as coisas desse mundo, mas todos os dias você tem que tomar a decisão de crucificar a sua carne e morrer para com Ele, porque quando eu morro para com Ele, eu vivo as coisas do reino e não as coisas desse mundo. Eu olho para as coisas do reino. Amém. Você já foi transformado, querido, pela palavra. Quando você aceitou a Cristo, você já é transformado. Então, deixe de lado a sua antiga natureza e comece a viver as coisas do alto. Comece a viver as coisas com Deus. Sabe, nós muitas vezes estamos tentando mudar, todas as vezes. Passa ano, vira ano, o que a gente mais quer? Mudar. Mas quando eu aceito a Jesus, a palavra, e começo a receber a palavra, isso já foi mudado, eu não preciso mais tentar. Eu só preciso reconhecer agora quem habita em mim e quem está comigo. Então quando eu reconheço a Cristo como meu Salvador, como meu Redentor, pode ser que você no natural não veja nada, mas no sobrenatural começa a mudar. E você já mudou, então você diz: ei, eu já mudei por causa de Cristo. Eu já não vivo mais as coisas que eu vivia mais, agora eu vivo por Cristo. Amém. Agora eu vivo por Cristo. Eu já não vivo mais as coisas dessa terra, desse mundo, mas eu vivo as coisas de Deus. E eu começo a pensar, tudo que eu for fazer, o que Deus quer com isso? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é o propósito do teu trabalho? Qual é o propósito do negócio que você quer montar? Qual é o propósito daquilo que você está fazendo hoje? Será que é da vontade de Deus? Será que é da vontade de Cristo para fazer a obra dele, ou simplesmente para satisfazer as minhas necessidades? Sabe, querido, quando nós começamos a reconhecer isso, nós começamos a viver as coisas do alto e não mais as coisas dessa terra. Ei, é fácil nós só queremos as coisas que nos satisfazem. E eu pensava dessa maneira também, e pensava muito errado. Até que um dia a palavra veio, se tornou rema dentro de mim, e as coisas mudaram. Sabe, querido, o meu desejo não é que você saia daqui emocionado com cada culto que acontece. Não, porque a emoção é algo passageiro. A emoção é algo que você vai viver no momento, mas depois vai passar. O meu desejo é que você aprenda tanto a palavra e viva tanto na prática da palavra, para que você viva de fato quem você é. Sabe, querido, quando você aprende a viver quem você é, e da onde você veio, e a quem você pertence, você começa a viver diferente. Amém? O meu desejo não é emocionar você, mas o meu desejo é fazer com que você cresça através da palavra dele, descobrindo quem você é de fato, descobrindo aquilo que você tem, aquilo que você pode nele. Amém? É por isso que nós ministramos a palavra. Amém? Sabe, nós não vivemos mais pelo governo desse mundo, agora nós vivemos pelo governo do Espírito. Amém? Pelo governo do Espírito. Romanos 8,14 vai dizer: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você vive nesse mundo não mais como qualquer um, mas como um filho de Deus. E sobre um filho de Deus há um governo, porque você faz parte do reino dele. E aí sim eu olho para Jesus, que viveu realmente como filho de Deus, e aonde ele passou não havia doença, aonde ele passou não havia pobreza, aonde ele passou, querido, alguém era transformado e restaurado. Amém?
toda doença indo embora, toda pobreza indo embora, todos aqueles que estavam, quem sabe, depressivos e estavam tristes, foram transformados, porque a própria palavra habitou em meio deles. Amém. E quando eu reconheço essa palavra, querido, nada vai poder me abalar, porque eu sei que o maior habita dentro de mim. O maior habita dentro de mim. E quando eu entendo que o maior habita dentro de mim e que eu não pertenço mais a essa terra, eu pertenço a um reino celestial, porque a minha vida tem um momento aqui, mas esse momento vai passar. Logo eu vou estar com Ele. E o que eu viverei com Ele? Mas enquanto eu estiver aqui, querido, eu quero viver o propósito para que Ele me trouxe. O propósito para que eu esteja nesse lugar, cumprindo a palavra dEle, sendo diferente em todo tempo, em todo instante, e não sendo mais como alguém que anda no mundo e ainda não conhece o Evangelho. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas, e tem pessoas dignas, com caráter também no mundo, que muitas vezes são melhores que os próprios filhos de Deus. Por quê? Porque não entenderam ainda a graça, não entenderam ainda o Evangelho, não entenderam ainda quem eles são. Amém? Mas nós precisamos entender o que é a graça, o que é o Evangelho. E o Evangelho não faz nós andarmos de qualquer jeito. Amém? Então eu devo ser exemplo lá fora. Eu devo ser exemplo de quem paga as contas em dia. Eita. Mas queridos, eu devo ser exemplo até quando eu pego algo que eu vou botar no lixo certo, para não jogar na rua. Sabe, filho dá exemplo. Duras coisas são, né? Mas é o que o Espírito está mandando dizer. Amém? Aleluia. Porque, queridos, nós somos diferentes. Eu até brinco com as pessoas, volta e meia, dizendo: você é diferente dos iguais. Você é diferente dos iguais, querido. Porque em você há um Espírito, em você há o reino de Deus. Nós não podemos viver de qualquer forma. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós não podemos viver com mais uns que foram colocados nesse mundo e que ainda não conheceram o Evangelho, mas vão conhecer, porque nós vamos pregar o Evangelho. Amém? Mas nós não podemos viver mais como qualquer um, como achando que tudo é lícito. Pastor, mas tudo é lícito. Mas ele esquece da outra parte, que nem tudo lhe convém. Sabe, e nós precisamos sim sermos diferentes em todas as áreas que nós estamos, sendo na escola, sendo no trabalho, sendo na rua. Nós precisamos ser diferentes. A gente não está dizendo que você tem que se afastar do mundo, não, porque aí você se torna um religioso. Não, você está nesse mundo e você só vai ser luz em meio às trevas. Onde é que estão as trevas? Ser luz na igreja é fácil, querido. Está cheio de irmão, cheio de luz. Mas a gente precisa ser luz em meio ao mundo que está em trevas. Você é a luz do mundo. Então eu não devo muitas vezes dizer: eu não vou em tal lugar porque eu não posso isso, eu não posso aquilo. Claro, a gente tem que ter discernimento dos lugares aonde nós vamos. Mas nós precisamos ser luz nesse lugar. Se Deus nos colocou aqui, querido, é para nós sermos luz. E a gente vai fazer a diferença. Amém? Aleluia. Sabe, tudo que eu posso e eu vejo que é digno e decente, eu participo. Esses dias nós estávamos ali, o Rafa também estava participando do carrinho de rolimã na corrida. Estamos ali. Amém? É o pastor da sua igreja. Sim, é o pastor da sua igreja. Descendo de carrinho de rolimã. Mas sendo exemplo, querido, em tudo que a gente faz. Sabe? Sendo exemplo, não se afastando do mundo, mas sendo exemplo. Sabe por quê? Porque quando o mundo precisar e olhar, eles vão dizer: há algo diferente naqueles.
Não é alguém que se isola e se mantém como um Deus numa cadeira sentado, é onde ninguém pode chegar. Não, não. É uma pessoa que ela tem acesso, mas tem uma palavra diferente sobre ela. Tem algo diferente sobre ela. E aí quando essa pessoa do mundo precisar, quem que ela vai procurar? Será aquele que não pode ninguém tocar, que está sentado num trono? Ou ela vai procurar alguém que tem uma palavra onde ela tem acesso de procurar? Amém, querido? Então nós precisamos participar de algumas coisas, por quê? Porque é lá que nós vamos fazer a diferença também. Amém? Aleluia. Sabe, quando nós falamos de reino, querido, nós falamos de governo. Não do desejo, não da emoção, mas do Espírito. Você está num reino do Espírito. Amém? O reino do Espírito, então eu preciso fazer coisas diferentes. E quando eu participo do reino, quando eu entendo que o Espírito Santo habita em mim, eu não mais tenho dificuldade em orar. Eu não mais tenho dificuldade de jejuar. Eu não mais tenho dificuldade de ler a palavra. Por quê? Porque antes, quando eu estava querendo fazer com os meus próprios esforços, muitas vezes eu fazia por um tempo e logo parava. Mas agora eu faço porque pela graça eu sei quem me alcançou, e eu reconheço a obra da cruz, e eu faço por amor. Então eu jejuo por amor. Eu oro por amor. Eu vivo uma vida de santidade por amor a Ele. Amém? Não porque eu tenho que viver uma vida de santidade pelas próprias obras, não, mas porque eu amo Ele e eu amo a obra da cruz. Eu amo o reino. Amém? Eu amo o reino. Eu amo, então eu faço com prazer. Eu faço com dedicação. Eu faço dizendo: Pai, eu quero te conhecer mais. Eu quero te encontrar mais. Eu quero saber de fato qual que é os desejos do teu coração para mim. Quantos nunca pediram isso? Você já pediu para o Pai qual que é o desejo dele para você? Eu peço sempre: Pai, qual o teu desejo para esse dia? O que tu queres que eu faça? Sabe, querido, e muitas vezes eu não preciso nem me ajoelhar no meu quarto. Não, simplesmente estou na frente do espelho, acabando de me arrumar, eu peço: Pai, qual que é o teu desejo para mim nesse dia? O que tu quer que eu faça? Conversando com Ele em todo instante, em todo momento, sabendo que Ele está ali. Sabe, querido, Deus está aí. Quando você tem esse entendimento, tem esse compreendimento, fica muito mais difícil você se perder. Por quê? Porque Ele vai estar com você. Ele vai estar com você em todo instante, em todo momento. Amém? Olha o que diz Romanos 12:2. Abra comigo lá. Romanos 12:2. Que diz assim: não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa que o seu pensamento, a sua mentalidade seja transformada por Cristo no seu modo de pensar. Amém? Seja transformada, pensando e experimentando aquilo que é bom e agradável, perfeito, à vontade de Deus. Sabe, querido, não se colocando conforme os comportamentos desse mundo, mas sendo diferente desse mundo. Amém? Sendo diferente desse mundo, não imitando o comportamento. Ainda Colossenses, vai um pouquinho mais para frente, vai passar Filipenses, você vai ver Colossenses. Aleluia. Colossenses 3:2 diz assim: pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra.
E ainda ele vai continuar dizendo: pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Amém? Sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês não vivem mais as coisas desse mundo. Sabe, queridos, nossos pensamentos definem o nosso estilo de vida. A nossa mentalidade define o nosso estilo de vida. Amém? A nossa mentalidade, então, que a gente venha ser transformado. Ser transformado. Amém? Ser transformado pelo Evangelho, transformado pela palavra. Amém? Sabe, quando a gente deixa que Deus molde os nossos pensamentos, a gente começa a pensar as coisas do alto, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, e não mais as coisas dessa terra. Sabe por quê? Porque muitas vezes teus pensamentos vão querer as coisas desse mundo, e aí vem depressão, e aí vem tristeza, aí vem angústia. Por quê? Porque esse mundo não dá aquilo que você precisa, ele só tira aquilo que você tem. Mas quando nós aceitamos a Cristo e começamos a deixar com que Ele mude a nossa mentalidade, nós começamos a pensar as coisas do alto, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Amém? Então, se a tristeza vem, se a angústia vem, eu não começo a pensar as coisas dessa terra, mas eu penso as coisas do alto. Por quê? Porque no céu não existe depressão, no céu não existe tristeza, no céu não existe angústia. Eu começo a trazer à existência aquilo que é do alto. Por quê? Porque Deus me fez participar desse reino, e há um governo sobre a minha vida, onde através da minha palavra eu trago à existência aquilo que eu preciso. Amém? Através da sua palavra você traz à existência aquilo que você precisa. Amém? Lembra o que Jesus disse lá em Marcos 16, dizendo: e esses sinais acompanharão aqueles que crerem. É Deus liberando o poder para você, para mim, para nós, fazermos com que esse mundo ande conforme as coisas do reino. Amém? Sabe, tem um pastor que eu amo muito, o pastor Marquinhos, ele diz assim: irmão, vamos botar esse mundo de cabeça para cima. Amém? Vamos fazer as coisas acontecer diferente. Por quê? Porque nós fazemos parte do reino. Nós somos embaixadores nesse lugar. Nós representamos o reino de Deus, querido. E se eu creio na palavra, querido, eu vivo conforme o reino de Deus. E eu começo a pensar naquilo que é bom, naquilo que é perfeito e naquilo que é agradável, querido. Aleluia. Há um poder sobre a sua vida, há algo poderoso sobre você, mas você precisa mudar a mentalidade e começar a declarar com a sua boca aquilo que precisa trazer como existência para você. Se é a cura que você precisa declarar a palavra, falando a palavra. Se é a organização financeira sobre a sua vida, você precisa declarar a palavra sobre isso, porque Deus nos deu autoridade sobre todas essas coisas, querido. Sabe por quê? Porque quando eu reconheço quem eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso, eu começo a declarar a palavra, ao meu redor começa a ser transformado. Por quê? Porque eu sei para que Deus me chamou, eu sei porque Cristo me chamou, e eu preciso reconhecer isso, querido, não querendo viver mais as coisas desse mundo, mas querendo viver as coisas do alto. E quando eu quero viver as coisas do alto, eu digo ao Senhor: Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Amém? Fica de pé. Quero chamar o Ministério de Música. Volte comigo ali em Filipenses 3. Depois de Paulo ter orientado a igreja de Filipos, querido, a dizer para eles viver no equilíbrio, viver as coisas de Deus para a vida deles, não viver um evangelho de qualquer forma, nem um evangelho de forma religiosa, mas um evangelho que vai trazer realmente o reino para esse lugar. Amém? Primeiramente para a sua vida, aquilo que está ao seu redor.
Sabe, você é um embaixador do reino de Deus. Você é alguém que foi escolhido por Deus para que o Espírito habite em você. Então, se há alguma coisa lá na sua casa, querido, tirando a sua paz, te perturbando, querido, você é alguém que pode fazer mudar as coisas que estão ao seu redor. Se há algo te frustrando, se há algo fazendo com que você paralise naquilo que Deus te deu como talento, querido, há algo dentro de você que você tem autoridade para fazer com que mude ao seu redor. A palavra do Senhor diz que aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, ali será nosso. Aonde nós colocamos a nossa mão, abençoado será. Mas para isso, querido, eu tenho uma ação que eu devo fazer. Primeiro, acreditar que de fato eu sou esse mensageiro. E aonde eu estiver, de fato, ali onde eu botar a planta dos meus pés será meu. E aonde eu colocar minhas mãos serão abençoados. Eu preciso de fato acreditar nisso e falar a palavra do Senhor ao meu favor. Sabe, querido, comece a orar a palavra ao seu favor, a mudar aquilo que está ao redor, querendo paralisar você, querendo paralisar a sua casa, querendo paralisar a sua vida, querendo paralisar a sua família. Ei, querido, não deixe Satanás dominar a sua casa, a sua família, barrando as bênçãos do Senhor para você. Ei, as bênçãos já foi liberada, o Senhor já liberou, mas para isso você precisa trazer a existência. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, mas precisa um comando de ligar. E esse ligar está com você, esse ligar está com você. Você precisa dar o passo do comando para que Deus comece a agir. Amém? Na sua casa, quem que tem a chave da sua casa? É você, não é? Você tem a chave da sua casa. Você entra e sai no momento que você quiser, porque a chave está com você. Amém? Mas se você entregar a chave da sua casa para mim, dizendo: ei, entra lá na minha casa, faça isso, agora a chave está comigo, então eu vou lá e entro e faço aquilo que eu devo fazer. Amém? Querido, o que eu quero dizer com isso? A chave daquilo que você precisa está com você. É você que precisa pegar essa chave agora e declarar as coisas que precisam mudar na sua vida. É você que dá o acesso para que Deus entre. A palavra do Senhor vai dizer que Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Ele só vai entrar a partir do momento que você abrir a porta. Ele não arromba, querido. Aleluia. Ele não arromba, mas para que Ele faça algo na sua vida, você primeiro precisa dar esse acesso. Então nessa noite, querido, eu quero convidar você a dar o acesso para que Deus mude aquilo que está acontecendo na sua família, na sua casa, no seu relacionamento, na sua vida, querido. Ei, para que não mais aconteça, mas para isso você precisa dar o acesso. Você precisa dar o acesso a Ele, para que Ele faça o que precisa ser feito. A palavra do Senhor vai terminar dizendo: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e lá aguardamos ansiosamente a volta de Cristo, ou a volta do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e nos transformará num corpo glorioso com Ele, usando o mesmo poder, qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. É isso que nós esperamos, querido. É isso que nós queremos. Mas enquanto isso não acontece, querido, há algo que Deus já te deu para mudar a realidade da sua vida aqui nesse lugar. Por quê? Porque um embaixador, querido, não passa trabalho. Um embaixador, querido, ele é sustentado pelo reino aonde ele pertence. Amém? Um embaixador tem um poder que foi designado a ele pelo reino aonde ele pertence. Sabia que um embaixador que está aqui, por exemplo, no Brasil, em Brasília, existem várias embaixadas, eles não podem ser presos pela lei do Brasil? Por quê? Porque aquele ambiente aonde eles estão pertence do lugar da onde eles vieram.
daquele reino. E a mesma coisa, querido, eu digo para você, tem coisas e tem leis naturais desse mundo que não podem nos barrar. Tem coisas e leis naturais da natureza humana que não podem nos paralisar. Mas para isso nós precisamos dizer: ei, há uma autoridade sobre mim. E a autoridade que eu trago é do reino de Deus, é do alto. Então nada vai me abalar, nada vai me submeter. Por quê? Porque há autoridade sobre a minha vida. Há autoridade sobre a minha vida. E quando eu tomo posse disso, querido, nada me abala. Antes, querido, eu vou sendo vencedor cada vez mais, porque a palavra diz que eu sou mais que vencedor. Amém? Então comece a orar, adorar o Senhor. Ei, e eu vou te dar a oportunidade de você começar a orar ao Senhor, dizendo: Pai, eu te dou liberdade. Eu te dou a liberdade para você agir em tal situação. Eu te dou liberdade, Pai. Ei, está aqui a chave, Pai. Está aqui o acesso, Senhor. Comece a declarar a palavra. Comece a dizer: ei, eu não aceito mais. Eu não aceito mais essa doença. Eu não aceito mais esse problema. Eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais essa depressão. Eu não aceito mais essa angústia. Eu não aceito mais a minha vida financeira toda bagunçada. Eu não aceito mais esse casamento dessa forma. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais os meus relacionamentos não dando certo. Eu não aceito. Agora eu trago à existência aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu dou acesso a Ele. Eu dou acesso a Ele, trazendo à existência aquilo que Ele tem para mim, trazendo à existência aquilo que Ele tem para a minha vida. Oh, comece a adorar, querido. Comece a orar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, renderemanda e andará se renderemandas. Ore ao Senhor. Andará abadas, renderemandas. Oh, renderemanda e andará. Rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, tudo que tenho te entrego, ó Deus. Já limpou as minhas mãos, purificou meu coração. Tudo que tenho te entrego, ó Deus. Entrega ao Senhor as suas angústias. Entrega ao Senhor as suas aflições. Ele quer transformar a sua vida. Eis-me aqui, rendido estou. Pai, nós estamos aqui. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluia. Eu declaro o Senhor mudando a sua vida hoje, querido. Através da palavra. Sim. Eu sou teu. Sim. E tu és meu. Eu declaro coisas mudando lá na tua casa. Sim, em nome de Jesus. Ei, se renda a Ele. Se renda a Ele. Deixa Ele fazer. Deixa Ele realizar. Ei, se renda a Ele de uma forma que você nunca se rendeu. Oh, aleluia. Se renda a Ele, querido. Ei, prepare-se para as mudanças que vão acontecer. Ei, você se posicionando como filho, você se posicionando como herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Ei, você se posicionando com autoridade sobre aquilo que Deus te deu. Ei, se Satanás tentou te tomar coisas, se Satanás tentou te mudar, te tomar a alegria, te tomar a satisfação de viver, receba agora a vida e vida com abundância. Receba a alegria do alto. Receba a alegria do alto. Receba a alegria do alto. Ei, oh, aleluia. Satanás, nós repreendemos a Ti em nome de Jesus. Tu és um derrotado. Tu és um derrotado. Tu és um derrotado. O teu lugar é o lago de fogo. Lá é o teu lugar. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que Ele nos dá nessa noite. A alegria dEle. A alegria dEle, não mais frustração, mas agora vivendo o melhor de Deus. O melhor de Deus, para que eu venha cumprir os propósitos que Ele tem para mim nessa terra. Ei, os propósitos que Ele tem para mim nessa terra. Ei, aos propósitos dEle para você.
Aleluia.